Então, para concluir o raciocínio, vamos fazer dois exemplos, tá? Que são de uma aplicação, tá? Um exemplo bem físico, assim, sobre o que a gente acabou de ver, tá? Então, o primeiro exemplo é sobre a mudança da concentração de sal na água de dois tanques, tá? A gente tem dois tanques com uma abertura para a água fluir de um tanque para outro. A gente tem aqui o tanque A e o tanque B, tá? A água, ela começa a fluir nesse sentido aqui, tá? E bom, inicialmente no tanque A, a gente só tem água pura, ou seja, não tem sal nenhum no tanque A, tá? Então, aqui o A inicia com 0 sal, tá? E no tanque B, a gente começa com uma quantidade de 30 kg de sal. Então, B inicia com 30 kg de sal. E a quantidade de água que a gente tem no tanque A e no tanque B é 500 litros, tá? Então, aqui é 500 litros e aqui 500 litros, tá? Então, a partir do instante zero, bombas começam a movimentar essa água e ela passa aqui com uma velocidade de 10 litros por minuto. Então, o que o problema quer saber? Ele quer saber qual é a expressão para a quantidade de sal em função do tempo, tá? Então, vamos chamar a quantidade de sal no tanque A de QA de T e no tanque B de QB de T. A gente tem que descobrir essa expressão aqui, tá? Então, vamos analisar esse problema. Aqui a gente percebe uma coisa, que é uma observação que é fundamental. Aqui não tem sal no começo, e aqui tem 30 kg de sal. Esses tanques, a gente supõe que eles estão isolados, que essa água não vai sair daí. Então, independente de quanto sal tem no tanque A ou no tanque B, a quantidade total vai ser sempre a mesma, ou seja, 30 kg de sal. Então, uma observação fundamental é a seguinte: QA de T mais QB de T vai ser sempre igual a 30 kg. Então, vamos analisar o que a gente tem aqui, tá? A gente pode pensar como é que a quantidade de sal está variando nesse tanque, tá? Então, vamos ver se a gente acha uma expressão para dQA de T dt, ou seja, a taxa de variação da quantidade de sal no tanque A ao longo do tempo. A gente vê aqui que a quantidade de sal que está entrando, ou seja, vai ser um termo positivo, né, que está aumentando o sal, a gente vê que, bom, está vindo sal desse tanque B aqui nessa velocidade. Então, o que a gente observa daqui? Que, como isso aqui tem 500 litros e a quantidade de sal é QB, a gente tem que a densidade de sal nesse tanque aqui, ou seja, a concentração, é, na verdade, QB sobre 500 litros. Ou seja, isso aqui é em quilos, isso é em litros. Vamos sempre prestar atenção nas unidades, porque isso é fundamental nesses problemas de aplicação. Então, essa é a concentração de sal. Só que esse sal está vindo a 10 litros por minuto. Então, se a gente multiplicar por essa velocidade, a gente chega na quantidade de sal que está entrando no tanque. Aqui o litro vai cortar, né? Então fica quilo por minuto. Então bate com umas unidades. Agora, além de ter coisa entrando, a gente tem coisa saindo também. Então, o que vai ser isso aqui que está saindo? Vai ser menos, né, a concentração de sal no tanque A, ou seja, que é QA sobre também 500 litros, isso aqui está em quilos, vezes, de novo, como aqui é 10, então aqui vai ser 10 também, né? Então, fica 10 litros por minuto, que de novo bate as unidades. Então, vamos só escrever isso aqui. Esse zero corta, aqui também. A gente fica aqui, QB menos QA
sobre 50 é igual a dQA dt. Então, a gente achou uma expressão para a variação da quantidade de sal em QA. Só que a gente tem um QB aqui, que a gente não pode ter na hora de resolver para QA aqui. De onde é que a gente obtém QB em termos de QA? Dessa relação aqui, da conservação da quantidade total de sal. Daqui, eu vou chamar essa condição de 1 e essa de 2. Com 1 e 2, a gente chega aqui. QB é igual a 30 menos QA. Então, o que fica aqui? Fica aqui dQA de T sobre dt é igual a QB, que vai ser 30 menos QA de novo, né? QB é só essa parte, QA é essa outra, sobre 50. Isso aqui é igual a 30 menos 2QA sobre 50. Agora, vamos escrever isso aqui de uma forma um pouco diferente, pegando essa equação aqui. A gente pode escrever ela da seguinte forma, que fica dQA de T dt. Eu posso pegar esse menos 2QA sobre 50 e passar para o outro lado somando. 2 sobre 50 fica 1 sobre 25, então aqui é QA sobre 25, que é igual a 30 sobre 50, que é 3/5. Percebam agora que essa é uma equação linear, porque a gente tem o QA' mais uma função de x, que na verdade aqui é só uma constante, 1 sobre 25 vezes QA, igual a uma g de x, que aqui também é uma constante, 3/5. Então, o que a gente sabe? Que para resolver isso aqui, a gente encontra um fator integrante, μ de t, agora, que é dado por e elevado na integral da f de t dt, né? Só que o que é a nossa f? É 1 sobre 25. Então, a integral de 1 sobre 25 dt, que é igual a et sobre 25. Esse é o nosso fator integrante. Então agora a gente multiplica toda a equação por ele. Então, fazendo isso, a gente tem que e na t sobre 25 vezes, eu vou escrever Q', que é a linha aqui, mais e na t sobre 25 QA sobre 25 é igual a 3/5 vezes e na t sobre 25. Esse lado aqui a gente consegue escrever como a derivada de um produto, né? Como a gente viu na aula de equações exatas, que fica isso aqui. A gente pode verificar isso, né? Bom, deriva o primeiro, QA vezes e na t sobre 25. Agora, mais, deixa o QA normal e deriva aqui, fica exatamente isso aqui. Então esse lado bate. E isso aqui é igual a 3/5 vezes e na t sobre 25. Para isolar isso aqui, a gente tem que integrar esse lado. Então, aqui a gente chega aqui, QA vezes e na t sobre 25 é igual a integral disso aqui, 3/5 sai para fora, a integral de e na t sobre 25 vai ficar sobre 1 sobre 25, que isso vai multiplicar por 25, na verdade. Então, fica 3/5 aqui vezes 25 vezes e na t sobre 25. Fica isso aqui. Aqui viram 5. Então, onde é que a gente chega? QA vezes e na t sobre 25, aqui faltou a constante de integração, né? Igual a 15e na t sobre 25 mais uma constante c. Então, daqui, isolando o QA, a gente multiplica tudo por e na menos t sobre 25, né? Então, a gente chega aqui, QA de t é igual a, aqui, some o e na t sobre 25, mais c vezes e na menos t sobre 25. Né? A gente dividiu tudo por isso aqui. A gente chegou na nossa expressão para a quantidade de sal no tanque A. Mas,
Bom, essa constante a gente achou porque a gente resolveu a equação diferencial, mas a gente na verdade tem a condição inicial, que é o quê? Ele inicia com 0 kg de sal. Então, em t igual a 0, QA na verdade é 0. Não tem nenhum sal ali. Então, substituindo os valores, t igual a 0 aqui vai ficar 1, esse termo. Então, a gente chega aqui, 15 mais C é igual a 0. E, portanto, C é igual a menos 15. Substituindo essa constante aqui, a gente chega que QA de T é igual a 15 menos 15 E na menos T sobre 25. Que é igual, no fim das contas, só fatorando aquele 15, igual a 15 vezes 1 menos E na menos T sobre 25. Então, essa aqui é a nossa expressão para a quantidade de sal no tanque A. Agora, o problema faz outra pergunta, que é, em qual instante de tempo a quantidade de sal vai ser de 10 kg no tanque A? Então, vamos resolver isso aqui. Então, a gente quer saber em qual instante de tempo QA de T é igual a 10 kg, né? Então, bom, a gente só iguala. A gente tem a nossa expressão para o QA. Então, 10 kg é igual a 15. Eu vou expandir isso aqui de novo. 15 menos 15E na menos T sobre 25. Então, agora, passando o 10 para cá e esse para cá, a gente fica com 15E na menos T sobre 25, que é igual a 5. Dividindo por 15, a gente fica que E na menos T sobre 25 é igual a 1/3. A gente pode fazer o recíproco disso aqui tudo para chegar que E na T sobre 25, né, trocando, é igual a 3. Fazendo o logaritmo natural dos dois lados, a gente tem que T sobre 25 é igual a ln de 3 e, portanto, T é igual a 25 ln de 3, que eu não faço a mínima ideia de quanto isso vale em segundos, a gente tem que calcular aqui. Mas então, nesse instante de tempo, que a gente vai ter 10 kg de sal no tanque A. Para finalizar então a aula, vamos fazer mais um exemplo agora sobre o crescimento de uma bactéria, tá? Então, vamos lá. A gente tem uma bactéria que ela é esférica, tá? Então, tá aqui a nossa bactéria. Aqui, uma bactéria que ela tem um raio, tá? Então, ela tem um raio aqui que é igual a um certo R de T, ou seja, o raio varia com o tempo. Tá? Então, o que o problema nos diz? Tá? Ele diz que com a alimentação da bactéria, o que acontece? O volume aumenta a uma taxa que é proporcional à área de superfície da bactéria. Então, o volume, a variação do volume, ele é proporcional à área da superfície. Tá? Então, ele é uma certa constante, sei lá, A vezes a área da superfície, que também varia com o tempo, obviamente. E que a variação do volume dada pelo metabolismo dela, ou seja, quanto de volume diminui, é dado por... Bom, como o volume está diminuindo, dV dt, ele é proporcional ao volume naquele instante de tempo. Então, vai ser uma constante que eu vou chamar de B vezes o volume no instante de tempo. Então, bom, ele diz isso aqui em duas informações separadas, né? Vamos chamar isso aqui de 1 e de 2. Só que para a gente ter a variação do volume total, a gente tem que somar essa variação positiva e diminuir, né, a variação negativa. Então, na verdade, com essas duas informações aqui, a gente tem que dV dt é igual a A vezes Azão de T menos B vezes o Vzão de T. Bom, observe o seguinte, a gente tem que obter aqui, que o problema pede, que é para obter isso aqui em função do raio. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos lembrar que o volume, como é uma bactéria esférica, o volume é dado por 4/3 de π r
ao cubo, né? Geometria espacial. E que a área da superfície é dada por 4πr ao quadrado. Tá? Então, a gente pode substituir essas expressões nessa equação diferencial. Então, o que fica? dv dt vai ser, na verdade, d de v, que é 4/3 de πr ao cubo, dt, que é igual a azinho vezes 4πr ao quadrado menos b vezes 4/3 de πr ao cubo. Agora está tudo em função de r, né? Só que a gente tem que calcular essa derivada aqui. R depende de t. Então, pela regra da cadeia, o que acontece? Isso, o 4/3 de π cai fora e r ao cubo, derivada do de fora, o 3 sai, fica r ao quadrado, vezes a derivada do de dentro, que é o nosso r, que a gente não sabe, que é dr dt, que é igual a, eu vou escrever um pouco diferente, 4πa r ao quadrado menos 4/3 de πb r ao cubo. A gente tem essa expressão aqui. O 4 e o π vão sair dos dois lados, né? E, então, o que acontece? E esse 3 cancela. A gente pode dividir tudo por r ao quadrado para obter a expressão para a derivada. Então, fica o dr dt, que é igual a r ao quadrado menos b sobre 3 r ao cubo sobre r ao quadrado. Então, no fim, isso resulta que isso é a menos b sobre 3r. Agora, lembrando que b era uma constante de proporcionalidade qualquer que a gente tinha definido, é uma constante arbitrária, de certa forma, a gente pode chamar esse b sobre 3 aqui de um b, outro b qualquer, porque é arbitrário, né? Então, isso é a menos br. Então, a gente chegou na expressão que o problema diz que a gente deveria chegar no final, que é justamente dr dt igual a menos br. Tá? Então, ele faz uma última pergunta. Se esse raio que a gente obtém resolvendo isso aqui, ele tem um limite, e se esse limite é atingido num tempo finito. Tá? Então, vamos resolver isso aqui e ver o que a gente obtém. Isso aqui é uma equação linear, né? Porque o dr dt está aqui, tem o 1 acompanhando aqui. O b, se a gente passar para o outro lado, a nossa f de x, no caso o f de t aqui, é igual a b, e o g de x fica o nosso a. Então, vamos só escrever isso. Qual era a nossa equação? Era dr dt, que é igual a menos br. Eu vou passar isso aqui para o outro lado, aquele b, então como é que fica? Fica dr dt mais br igual a. Lembrando que isso aqui é a nossa f de t aqui. O nosso fator integrante vai ser um μ de t, que é igual a e na integral, que é f de t, que é simplesmente b dt. Isso aqui é e na bt. Seria um mais c, mas como a gente só quer um fator integrante, então é isso aqui. Agora a gente multiplica tudo por μ de t. Então o que fica? Fica e na bt vezes r', vou chamar agora, mais br e na bt igual a e na bt. A gente pode agora escrever isso aqui como uma derivada de um produto. Então, fica e na bt vezes r, que depende de t, né? Derivada, igual a e na bt. Para isolar isso aqui, a gente integra. Então, fica aqui e na bt vezes r é igual a integral disso aqui. O b sai dividindo, né? Então, fica a sobre b e na bt mais a constante arbitrária c. Isolando o r agora, o que a gente chega? Que r de t, na verdade, é igual a sobre b, que a gente está dividindo por isso aqui, mais c vezes e na menos bt. A gente dividiu por e na bt, então fica e na menos bt. Ok, a gente chegou na expressão do raio, só que
a gente tem que lembrar, né, que, na verdade, num tempo igual a zero, a gente tem um raio inicial, tá? Então, vamos chamar esse R em zero de R0, que é o nosso raio inicial. Então, usando essa condição inicial aqui, como é que a gente fica? Fica que A sobre B mais isso aqui vai virar 1, mais C é igual a R0. E daqui a gente tira que o C é igual a R0 menos A sobre B. Essa é a nossa constante. Então, substituindo aqui, a gente chega na expressão final do raio em relação ao tempo, que é A sobre B mais R0 menos A sobre B vezes E na menos BT. Agora ele pergunta, será que tem um limite para esse raio e se esse limite é atingido num tempo finito, tá? Então a gente observa aqui que tem um limite, na verdade. Que se a gente fizer o limite quando t tende a infinito, a mais infinito, esse termo vai para zero. Então, o limite de r de t, quando isso vai para infinito, isso fica zero, então só sobra o nosso a sobre b. Então, o que a gente conclui aqui? Que tem um raio limite, que é a sobre b. Só que esse limite não é atingido num tempo finito. É só quando t vai para infinito. O único momento em que isso pode ser verdade para um tempo finito é caso o nosso raio inicial seja a sobre b. Então, o que acontece é que esse termo cai fora e isso fica constante. Então, não muda nunca. Só nesse caso que vai ser um limite num tempo finito. Então, é isso. Esse foi o nosso exemplo final. Bons estudos!